음. Also da ti inko povedelja, ane da marango yarche nima chubadi chagyare. Da di yarche Hoje é o sexto dia dos nossos ensinamentos de verão, da Marmon, so si si be kamne kinju ide zumba da zuma na batsoda. e eu Da gostaria de oferecer saudações, particularmente ao foco principal dos nossos chon koman ensinamentos, henge. a comunidade da Da Sangha de monges e monjas, uh e também todos os amigos de Dharma piri que estão espalhados pelo mundo todo, samaro ya thoma e também para as se pessoas do meu país, o samji Tibete. sheni. Gostaria de oferecer as minhas saudações calorosas a todos. Dele yang da hazang ajeta nimani ni jin ren ya de me na de ge chue gi ane sanga da jeve ter E agora, sanga da nas je últimas ta sessões, de ka ji shu sim bre ta de ne ma che che ne ane eu tenho falado de sang ge alguns yang ge pontos de ge che filosóficos ge da filosofia do budismo nang de ge inicial, de as quais estão relacionadas com o mantra secreto se Vajrayana. nang ja do Aí hoje, sang então, ge eu de ba gostaria de ane ka de che che falar a respeito do que pe ge ocorreu chu de após o parinirvana do de ge Buda, sha yin como o Dharma se ta de ge desenvolveu. shu che ba ya Então, é isso ne que eu re gostaria de yang chang introduzir do hoje. ken go ya re labar do ane ta E no intuito de dar essa Yāngwā introdução, kī chibsī primeiro é yīngyā necessário entender, conhecer o contexto yāngwā histórico. suyabī yīndyū sāni E, ānā particularmente, é necessário compreender a sāngwā situação política com tādi tantos khyāngbō países diferentes. yīmir chāgmē rō samchāngbō Então, é necessário compreender um pouco a situação política desses países. É importante entender isso. tā yīnjī khyāpa Anthony Kennedy Wonders ādi bā dhūrū nīshūbī nāng khyāpa chīmir Havia yīngjī gōngshū chabī na ānā sāngyē xie um yīngyā acadêmico ānā inglês māngsāng chamado yīmbē Anthony dhūrū Kennedy, e ele diz que durante a vida do kāp Buda, māngbō yīmbē nāne o rei de Magadha sāngdi yōres mātā kāp dhūrū sāne ānā chī era sūpa apenas um dos inúmeros chī reinos sūpa que existiam na Índia. E apenas foi posteriormente que Magadha se tornou extremamente poderoso. Mas Magadha não era um reino poderoso na época do Buda. E da mesma forma, o Buda chegou a conhecer duas gerações de reis de Magadha. Ele conheceu os dois reis. Mas isso não significa que há uma conexão particular entre o Buda e este local. Ele conheceu o rei Bimbisara e a Jatashatru. E os reis nessa época, eles tinham o costume de se encontrar com diversas pessoas das diferentes correntes filosóficas, religiosas dessa época. Então, na verdade, esses reis da época do Buda, eles não tinham uma conexão particular com o Buda e com o Buda Dharma. E quando nós olhamos para os textos Jainista, por exemplo, essa religião Jain que existe na Índia e que foi traduzido para o e os Jains, eles também são chamados Jains, eles também são chamados de Nigranthas. E há muitas histórias a respeito deles. Há muitas histórias nos textos jainistas onde se consta que esses dois reis, Bimbisara e Ajatashatru, eles também eram seguidores jainistas.
E o fato de que houve em Magadha essas duas gerações de reis durante a época do Buda, e que o Buda os encontrou, não significa que havia realmente uma conexão especial. E o Buda passou ao menos por 6 reinos diferentes, por onde ele girou a roda do Dharma. E o tempo que ele permaneceu em Magadha, na verdade, foi curto. E por essa razão, as principais áreas por onde o Buda Dharma se propagou inicialmente não foi na região de Magadha, foi, na verdade, em regiões fora de Magadha. Não era que o Buda desejava intencionalmente estabelecer uma ligação especial com o budismo e com Magadha. Não foi dessa forma que aconteceu. No entanto, ao longo dos próximos 150 anos, as regiões para onde o Buda Dharma se propagou eram regiões para onde Magadha tinha se propagado também. E então o Dharma se espalhou para regiões que estavam sob o poder político de Magadha. Então, a partir daí, havia já uma ligação mais particular entre o Buda Dharma e Magadha. Isso é algo que nós iremos abordar mais profundamente quando nós falarmos do reinado do rei Ashoka. Então, eu não falarei mais a respeito disso hoje. Então, em resumo, a ligação específica entre o budismo e Magadha, como uma conexão exclusiva que se estabeleceu entre o Buda Dharma e Magadha, isso se desenvolveu posteriormente à medida que a situação política em Magadha mudou. Então, ao mesmo tempo que essa mudança política se envolveu, foi se desenvolvendo uma ligação mais profunda entre o Buda Dharma e Magadha. Mas durante a época do Buda não havia uma conexão muito especial entre o Buda Dharma e a região de Magadha. Isso é o que o erudito Anthony Kennedy Warder afirma. Isso é o que apenas esse estudioso afirma. Mas naquela época na Índia, quando nós falamos dos diferentes países ou reinos, primeiramente nós vamos nos perguntar quantos reinos havia na Índia, quantos países. Quando nós falamos em Magadha e Kosala, nós ficamos confusos, por exemplo. Então, naquela época, na Índia, quantos reinos ou países havia? Então, entre o século 6 e 7, antes da Era Comum, aproximadamente nessa época, havia 16 grandes reinos na Índia. Eles eram chamados de grandes reinos ou grandes países. Esse é o termo oficial. Ou também ainda 16 grandes regiões. Essa expressão é encontrada no tibetano e também no sânscrito, como 16 Janapadas. E dentre esses reinados, havia alguns que eram reis, que eram regulados por reis, governados por reis, e alguns eram como repúblicas onde as pessoas, onde o povo elegia o seu próprio governante. Então, alguns eram reinados onde havia realmente uma monarquia e alguns eram mais como repúblicas onde o povo elegia o seu representante.
Então, esses são os nomes que nós reconhecemos no Kanjuri Tenjur tibetano, quando nós falamos em Ansmaka, ou Kosala, Panchala, etc. Em todo caso, esses são os 16 reinos. E aproximadamente entre o século 6 e 7 aproximadamente, havia esses 16 reinos estabelecidos. É isso que se afirma. E dentre esses 16 grandes reinos, eu falarei em particular de Magadha. E esse reino, ou esse país de Magadha, ele passou por inúmeras dinastias, e dentre essas dinastias, nós não precisamos falar das dinastias antes do Buda, mas na época que o Buda nasceu, nós iremos começar a partir, é importante falar, então nós iremos começar a partir dessa dinastia. Então, durante a vida do Buda, a dinastia era a dinastia Haryanka. Então, a dinastia Haryanka há dois nomes de reis que aparecem comumente nas histórias de vida Buda. Um é o rei Bimbasara e a Jatashatru. Então, ambos os reis se encontraram com Buda. E particularmente quando nós pensamos na época do rei Ajatashatru e durante a última parte de vida do Buda, este era o rei de Magadha. E de acordo com as histórias do Sri Lanka, o parinirvana do Buda ocorreu no 8º ano do reinado de Ajatashatru. Então, como Ajatashatru ganhou o poder, na verdade é uma forma muito ruim. O Ajatashatru, na verdade, ele matou seu pai, Bimbisara, e ele então se tornou o governante, o rei de Magadha. E a maneira como ele assumiu o poder foi dessa forma. Mas quando ele foi um governante, na verdade, ele fez isso de uma forma muito sábia e muito capaz. E, particularmente, ele foi capaz de conquistar muitas partes de Kosala, que era um reino muito grande. E quando eu falo dos 16 grandes reinos, nós temos Kosala. E a capital de Kosala era Shravasti. E, na verdade, eles mudaram a capital algumas vezes, mas era principalmente Shravasti. E o rei nessa época era Prasenajit. E esse também é um nome que aparece frequentemente no cânone Pali sobre a vida do Buda. E no final havia também esse príncipe Virudaka. E quando teve o reinado desse príncipe Virudaka na região de Kosala, Magadha então foi capaz de tomar Kosala e exercer poder sobre a região de Kosala. Então foi o rei Ajatashatru que exerceu o poder sobre Kosala. E um outro local onde ele também assumiu o poder foi no reino de Vatsa. E naquela época era um dos maiores países do norte da Índia. E nós também falamos de Coshambi, certo? E Coshambi era, na verdade, a capital desse reino Vatsa.
E Koshambi é um nome também que nós vemos com frequência na vida do Buda, certo? Então, nos tempos antigos, era uma das 16 grandes cidades, uma das grandes cidades na Índia, e era uma das maiores cidades, na verdade, da Índia, durante a época do Buda. E nesse período, o seu rei era Udayana, o rei de Vatsa. E o Udayana também travou batalhas com a Jatashatru e também contra o rei do reino de Avanti, Pradyota, o Cruel. Mas durante a época, de qualquer forma, durante a época de Ajatashatru, ele foi capaz de... O rei Ajatashatru, ele obteve poder sobre Kosala, Vatsa e inúmeros reinos. E após Ajatashatru, de acordo com a história budista, também de acordo com as histórias jainistas, o filho de Ajatashatru, Udain, ele tomou o poder e ele mudou a capital de Magadha para Pataliputra. E hoje é onde se encontra Patna. É a capital do estado do Bihar. Então, Patna hoje é a maior cidade do estado do Bihar, na Índia. E nos tempos antigos, então, Patna se chamava Pataliputra. Então, ele mudou a capital de Magadha e reinou deste ponto em diante. E ainda de acordo com as histórias budistas, ele foi sucedido pelo rei Aniruddha e também pelo rei Monda. E depois, então, destes reis, Darshaka e também Nagadasaka. Vieram muitos reis após o rei Udain. Então, eu irei mostrar o nome desses reis. Bimbasara, Ajatashatru, Udain, Aniruddha, Monda, Darashaka e Nagadasaka. Então, o último rei de Magadha foi Nagadasaka. E esse rei Nagadasaka, ele permaneceu por muitas gerações. Então, essa é a dinastia Haryanka. E após esse período, uma nova dinastia, então, começou. E o nome dessa dinastia era Chusunaga. Dinastia Chusunaga. Também conhecido alternativamente como Shishunaga. E agora, como essa dinastia Shishunaga começou, o último rei da dinastia Haryanka era o rei Nagadasaka, como eu já mencionei. E durante esse tempo, muitos residentes das cidades eles se rebelaram contra o rei. E então eles derrubaram a dinastia Haryanka e tomaram conta do trono de Magadha. E nessa época, o ministro Shishunaga, ele foi selecionado pelo povo e foi entronizado. Então ele começou essa nova dinastia. E agora a pergunta, quem era Shishunaga? Qual era o seu local de nascimento, sua casta? Isso, na verdade, são coisas muito difíceis de se encontrar. O seu pai era um soldado, a sua mãe era uma artista, e parece que eles pertenciam a uma linhagem de homens nobres de Lichavi. E essa dinastia, na verdade, ela foi chamada por muitos nomes. Algumas vezes foi chamada de Shishunaga, algumas vezes Shushunaga e também dinastia Lichavi.
Então, essa dinastia ela recebeu nomes muito diferentes, inúmeros nomes diferentes. E mais tarde, o rei Shishunaga, ele ganhou controle sobre o reino de Avanti. E no tibetano isso é chamado de Sunche, este reino. E como mencionei antes, esse é um dos 16 grandes países, ou 16 grandes reinos. E a capital deste reino é Ujjaini, ou em Pali, Ujjayani. Então, Ujjaini ou Ujjayani. E também comumente é chamado de Avantipuri na língua coloquial. Então, mas em todo caso, na dinastia Shishunaga, eles também tomaram poder do país, ou do reino de Avanti. E eles também conquistaram o reino de Vatsa. E claro que uma outra explicação é que havia os reis Haryankas, e antes dos reis Shishunaga, então havia a dinastia Haryanka, certo? E o último rei da Haryanka, da dinastia Haryanka, foi Nagadasaka. E ele tomou então o poder do reino de Vatsa. E uma outra explicação, antes do último reino de Shishunaga, houve um período com muitos conflitos. E antes da conquista desse outro reino, Paurava, eles tiveram muitas disputas, guerras, e foi apenas na época dos reis Shishunaga onde se houve uma definitiva conquista e o fim desses conflitos. E de acordo com as histórias do Sri Lanka, eles dizem que Shishunaga foi seguido por um rei chamado Kalashoka. Então, o primeiro seria Shishunaga e o segundo rei dessa dinastia era Kalashoka. E também conhecido como algo como Ashoka artístico. E na Índia há uma história indiana antiga chamada os Puranas. E de acordo com os Puranas, esse rei também era chamado de Kakavarna. Então são nomes diferentes, mas provavelmente eles se referem à mesma pessoa. Então Kalashoka, ele se tornou um rei muito importante, porque foi neste período que em Vaishali ocorreu o segundo concílio budista, que ocorreu então nessa cidade, Vaishali. E alguns historiadores tibetanos, eles confundiram este rei Kalashoka com o rei do Dharma, Ashoka. E eles alegam, então, que o segundo concílio teve a participação do rei Ashoka, mas eu falarei mais detalhes a respeito disso posteriormente, quando eu realmente abordar o segundo concílio. Mas, de qualquer forma, Kalashoka, ele teve 9 ou 10 filhos e todos eles governaram simultaneamente. É isso que diz a história. Então, se nós olharmos aqui novamente, então, o primeiro é Shishunaga, depois Kalashoka, os reis da dinastia Shishunaga. E aqui nós temos 9 ou 10. E particularmente na tradição do Sri Lanka, ele diz que Kalashoka teve 10 filhos.
E eles governaram simultaneamente. E nós não temos como determinar em quais anos específicos eles reinaram. Mas, de qualquer jeito, durante a dinastia Xixinaga, se seguiu uma outra dinastia, a dinastia Nanda. E a dinastia Nanda, como explicado, havia o rei chamado Harshacharita, e está descrito nos textos indianos que durante essa época Harshacharita era muito famoso na Índia nessa época, e na época do Tang Xuanzang, quando Tang Xuanzang viajou para a Índia, ele conheceu o rei Harshacharita. E de qualquer forma, é descrito nos textos essa história. E neste texto diz que alguém cortou a garganta do rei Kalashokra. E ele morreu então. E o próprio assassino se tornou o rei da dinastia Nanda. Então este texto está descrito num texto sobre Harshacharita, mas há outro texto, os Puranas. Puranas, na verdade, é um título geral, porque há muitos textos históricos que levam o título de Puranas. Mais um texto do século IV, os Puranas do século IV, diz que o primeiro rei da dinastia Nanda era Mahapadmananda. Eles apresentam um outro nome. Então, no Sri Lanka, de acordo com Sri Lanka, de acordo com um texto chamado Mahavansa, que fala acerca da história do Sri Lanka, eles afirmam que havia 9 reis na dinastia Nanda. E eles seriam todos irmãos. Foram 9 reis e eles eram todos irmãos, então. E eles se revezaram no reinado pelo período de 22 anos. E dentre eles, o primeiro era o Gurasena. E o último era o Dhanananda, o último rei. Então, isso significa alguém que gosta de joias, Janananda. E o último rei da dinastia Nanda, Dhanananda, o tempo do seu reinado foi no mesmo período do rei Alexandre o Grande. Então, o rei grego Alexandre o Grande, ele invadiu a Índia naquela época, e neste período o rei de Magadha era Dhanananda. Essa é uma explicação, então. Então, no geral, a dinastia Nanda tinha um grande poder militar. E economicamente também eles eram muito poderosos. Mas em termos de como eles governavam, eles não eram muito bons. As pessoas não gostavam muito do rei Dhanananda. E por essa razão, então, quando o primeiro rei da dinastia Maurya, Chandragupta, na verdade, não foi muito difícil para ele tomar o poder. De acordo com os historiadores, foi, na verdade, muito fácil. Então, essa é uma introdução básica à dinastia Nanda. E depois nós tivemos
a dinastia Mauryan, ou a dinastia do pavão. E quando nós falamos da dinastia Maurya, Alexander the Great Alexander em 326 antes da Era Comum, o rei Alexandre invadiu a parte norte da Índia, mas os seus soldados eles não conseguiram chegar até a Índia Central. E o rei Alexandre então morreu em 323 antes da Era Comum, na Babilônia. E devido à sua morte, a invasão não pôde mais avançar para a Índia Central, porque o rei porque o próprio Alexandre morreu. Então, os soldados eles não puderam ir até a Índia Central, não puderam continuar. Então, aproveitando essa invasão grega, então o Chandragupta, e o Chandragupta significa lua oculta ou lua escondida. Então, Chandragupta, junto de seu ministro Chanakya, e algumas pessoas dizem que ele era um Brahmane, Chanakya. De qualquer forma, ele era como um ministro, como um conselheiro do rei. Esse era como o papel dele ali. E um outro nome também pelo qual ele era conhecido era Kautilya. Então, Chanakya era muito habilidoso e ele foi capaz de ajudar Chandragupta. E ele estabeleceu, então, a dinastia Maurya. Então, o primeiro rei da dinastia Maurya foi Chandragupta. E, na verdade, esse ministro Chanakya, ou às vezes ele é chamado também, referido como Rishi Chanakya, e no tibetano algumas vezes está escrito como Chanaka. Ele foi autor de um conhecido texto chamado Arthashastra. E Arthashastra provavelmente significa um tratado dos objetivos. E o tópico principal desse texto é a respeito de como governar, como manter um reinado. É isso que esse tratado aborda. Esse tratado Arthashastra. E no tibetano ele é chamado de Tratado sobre o Modo dos Reinados, como um dos textos que foi também escrito por Jumipan Rinpoche. E esse texto ele foi traduzido. Esse texto ele tem um texto raiz e também tem um comentário. E o comentário ele foi traduzido para o tibetano e ele está incluído no Tenjur. E a maioria dos historiadores ele diz que ambos, o comentário e o texto raiz, eles são do mesmo autor de Chanakya. Mas algumas pessoas dizem que não foi escrito pela mesma pessoa, mas esse é um texto muito conhecido. Mas, de qualquer forma, os conselheiros Chanakya e a pessoa que o inspirou foi o rei Chandragupta, e ambos trabalhavam juntos. Eles começaram pelo noroeste da Índia, eliminaram a influência grega que havia ganhado poder na Índia e controle também sobre a Índia. E então eles havia estabelecido um poderoso império. Então Chandragupta ele reinou por 28 anos, 24 anos, e o seu filho era chamado de Bindusara. E Bindusara reinou por 28 anos. E após Bindusara, surgiu então o imperador Ashoka. E ele foi entronizado
e 268 antes da Era Comum. Então, o rei Ashoka, o rei do Dharma Ashoka, ele apenas se tornou rei em 268 antes da Era Comum. Posso mostrar novamente? Então, essa é a dinastia Maurya. O primeiro rei era Chandragupta, o segundo Bindusara e o terceiro foi o rei Ashoka. Há mais a dizer a respeito disso, mas eu não falarei agora. Posteriormente, quando eu falar mais a respeito do rei Ashoka, eu falarei mais sobre isso. Mas há um problema aqui. Após o parinirvana do Buda, ou em outras palavras, após o Buda ter falecido, entre o tempo do parinirvana, o momento do falecimento do Buda, do parinirvana do Buda e a ascensão do rei Ashoka, há diferentes hipóteses sobre qual foi esse período. E, de acordo com as histórias budistas, há dois períodos, há duas possibilidades diferentes. Um vem das histórias do Sri Lanka. E nas histórias do Sri Lanka, é explicado que entre o parinirvana do Buda e a ascensão de Ashoka ao trono, houve um total de 218 anos. Agora, de acordo com as tradições budistas do norte, essas são as escrituras preservadas principalmente na tradução chinesa. Então, nessas traduções, essas traduções do norte são basicamente as preservadas através das traduções chinesas. E essas traduções, elas dizem que esse período foi cerca de 100 anos, não muito mais que 100 anos. Então, desde o período do falecimento do Buda, do parinirvana do Buda e da ascensão de Ashoka ao trono, é afirmado, então, nessa tradição do norte, que ocorreu apenas 100 anos de diferença. E há várias contradições nessas histórias. Então, é difícil encontrar realmente evidências. Quando nós falamos, há muitas disputas a respeito dos diferentes dinastias e reinos. Então, quando nós falarmos acerca da data do parinirvana do Buda, eu falarei mais sobre isso, mas hoje não é necessário entrar em muitos detalhes. Mas hoje eu falarei principalmente baseado em documentos do Sri Lanka. E nós iremos então ver o que ocorreu com a Sangha do Buda e como a Sangha budista se desenvolveu entre o parinirvana do Buda e então o reinado do rei Ashoka. Então, após o parinirvana do Buda, qual que era a progressão geral da propagação do Dharma, do Buda Dharma? A primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós precisamos compreender e também foi afirmado que na Sangha budista também seria incluído a Sangha de budistas não monásticos. Mas, inicialmente, após o parinirvana do Buda, os estudiosos dizem que a propagação da Sangha se deu principalmente em regiões da Índia Central. Eu tenho um pequeno problema agora com a minha câmera, então vamos pegar esse tempo e ter os 30 minutos de pausa agora. 다시부터 샴리야 상계 양해는 대베제게 어느 난데 대베제서 나버 상계베 대바데 간저스 답에 총발에 되게 캡션 간 간저지가 토네 안에 답에 총발에 시제 쉬비나 다 될래야 통마 맞주 캔 거야디 가라사나 안에
심주바 카셰기 또 심주바 카셰기 뉴스도 제비나 남아상계 긴뉴기 대 소마르베다 남아상계 긴뉴기 대사데 지단기 긴뉴기 대사데 저도 쇼에게네 어 뉴소 아드네지를 고거라 다이네 kim백이 키바 기니 포묘기 뉴딜라야 긴뉴기 대스 제 거쇼였다 이네 다 쪼디다 저도 쇼에 대라 고거라 제장 Mas, primariamente, isso significa a comunidade monástica. Então, após o parinirvana do Buda, a Sangha do Buda realmente se propagou principalmente para para as regiões principais da Índia Central. Não se propagou para muitas outras regiões nesse período. Há alguns acadêmicos que fazem essa afirmação. E quando nós dizemos que se propagou pela Índia Central, o que isso significa é que nós devemos falar dos 4 locais sagrados, porque após o parinirvana do Buda, as pessoas elas queriam fazer peregrinação pelos locais onde o Buda esteve para relembrar o Buda e celebrar o Buda. E, claro que se nós falarmos dos 4 locais sagrados, há muitas listas diferentes. Então, esses 4 locais sagrados são quando nós falamos dos locais, o primeiro é o local de nascimento em Lumbini, depois Kushinagar. Esses locais são na região norte do subcontinente indiano. Então, Lumbini e Kushinagar serão nessa região norte e seriam realmente já nas fronteiras da região central no norte. E o próximo seria Sarna, que já está na parte sul da Índia Central. Então, quando nós falamos de onde o Buda principalmente propagou o Dharma, principalmente foram na região oriental da Índia Central. E algumas vezes eles são chamados também de 4 stupas, porque nesses 4 locais foram construídas 4 stupas, em Lumbini, Kushinagar, Sarnath e Bodh Gaya. Mas, no geral, eles são chamados de 4 locais sagrados. E após o parinirvana do Buda, esses seriam os 4 lugares onde as pessoas faziam peregrinação. Esses foram os primeiros locais para os quais o Buda Dharma se propagou. E por isso, esses 4 locais sagrados, eles também são chamados geograficamente falando, eles seriam a Terra Central. Em termos de Dharma, então eles seriam a Terra Central, o local central. Me desculpem, há
um erro na escrita do termo geográfico neste slide. Então, eles eram a terra central em termos de Dharma. E não apenas eles não eram geograficamente a Índia Central, mas em termos de Dharma, eles eram realmente o local principal, o cerne de onde os ensinamentos budistas se propagaram. Então, se nós pensarmos quais eram os locais mais sagrados do budismo em termos de Dharma, nós podemos dizer que foram esses locais que eram considerados também como uma terra central. E o significado de terra central há muitas características, como são formados por 4 locais, e é necessário que cada um desses locais tenha a comunidade da Sangha quádrupla. E na Índia Central, primariamente, a área onde o Buda Dharma se propagou foram nesses locais e na região ao redor desses locais. Então, esses eram os locais onde as pessoas faziam peregrinação, já na época após o parinirvana do Buda. E é dito também que o budismo se propagou para a região oeste e sudoeste da Índia. E após o parinirvana, a Sangha budista continuou a se propagar para o oeste até o sudoeste da Índia. E a razão pela qual o budismo se propagou para essas regiões é primariamente que é dito que no sul da Índia Central há uma cordilheira chamada Vindhya. Em sânscrito é chamada Cordilheira Vindhya. Então é uma cordilheira e ao sul, se você quisesse ir ao sul, havia essa cordilheira, então não era muito fácil viajar para o sul. E no leste era uma área com uma temperatura muito alta. E também não era uma área muito fácil de se viajar. Então, por essa razão, a Sangha do Buda, para as pessoas no geral, era difícil ir para o leste e para o sul. Não é que elas não poderiam ir para esse lugar, mas era mais difícil. Então, por isso, a Sangha budista inicial, ela se propagou primeiro para o oeste e sudoeste. E entre essas duas, a propagação para o oeste, na verdade, demorou um pouco mais. E a razão por isso é possivelmente que as regiões mais ocidentais eram áreas de brahmanismo, era onde o brahmanismo era ainda muito forte. Então era um pouco difícil para o Buda Dharma se propagar nessas regiões onde o brahmanismo era muito forte. Então levou muito tempo para se propagar nesses lugares. Então essa é uma das explicações. E quando nós falamos que se propagou para o sudoeste, essa propagação, alguns estudiosos, eles dizem que não apenas o budismo se propagou para o sudoeste após o parinirvana do Buda, mas isso, na verdade, essa propagação começou a ocorrer durante a vida do Buda. E os motivos para essa afirmação, eles dizem que o Buda, uma delas é que o Buda tinha 10 grandes discípulos. Nós falamos normalmente em 8 grandes discípulos. Mas na tradição Theravada e também na tradição do norte, eles dizem que o Buda teve 10 grandes discípulos. E na tradição tibetana, nós não usamos esse termo, 10 grandes discípulos. Mas em todo caso, na tradição Theravada e no budismo chinês,
Eles dizem que houveram 10 grandes discípulos, e um deles era Mahakatyana. Mahakataya. Mahakatayana, Mahakachana. Katyaya. ou Katyana. Mahakatyana. Mahayana. Sadraba. Então, em sânscrito, Mahakatyayana. Aventam. E o local onde ele nasceu foi no reino de Avanti. Eu mencionei o reino de Avanti, certo? E como eu mencionei antes, a capital era a cidade de Ujjaini, e é chamado de Paki em tibetano. Mas em todo caso, dentre os inúmeros diferentes discípulos, o Mahakatyayana, ele era muito habilidoso em passar os ensinamentos. Ele havia ouvido os ensinamentos e alcançou o estado de Arahat. E ele retornou, então, para a sua terra natal e ensinou o Dharma para as pessoas da região, da sua própria região. E na tradição tibetana, isso é descrito em grande detalhe no capítulo dos pontos refinados da disciplina da tradição tibetana. E ele tinha um discípulo, após ele ir para Avanti, um de seus principais discípulos, o seu nome era Sonakutikana. O nome desse discípulo de Katyayana. Então, Sonakutikana o Sonakutikana, ele viajou por um período muito longo e veio de muito longe para ver o Buda em Shravasti. Ele foi de Avanti até Shravasti e era uma distância muito longa que ele viajou para ver o Buda em Shravasti. E Mahakatyayana sabia que ele estava viajando para ver o Buda. E ele perguntou, então, 5 perguntas que o Katyayana tinha sobre Vinaya. E então ele enviou essa mensagem com as 5 perguntas. E agora, nas regiões centrais da Índia, a sanga não era permitida de utilizar uma roupa feita de couro. Mas a região de Avanti ou de Katyayana era uma região mais elevada, então as pessoas usavam roupas de couro. E havia essa questão nessa época acerca de se as pessoas poderiam usar ou não roupas de couro de animais. E essa era uma dessas 5 perguntas. Então ele enviou Sonakutikana para perguntar ao Buda. Então Sonakutikana foi ver o Buda e ele próprio, ele nasceu na região de Aparanta. E Aparanta significa costa leste, é basicamente na costa oeste, é basicamente na costa oeste da Índia. Então esse é o local onde ele nasceu, nessa costa oeste da Índia. E isso era ainda mais a oeste de Avanti, o local onde o Katyayana havia nascido. Então, é ainda mais a oeste, é a capital e tem como capital Ujjaini.
Então, Sonakutikana, ele era desta região. E é uma história de que Sonakutikana era deste país, e basicamente são histórias do Dharma se espalhando para o oeste, na verdade, para a costa oeste da Índia, durante a vida do Buda. E alguns pesquisadores explicam dessa forma. E agora isso está na tradição Theravada. Eles dizem que, na verdade, Kutikana era o discípulo principal de Katyayana. E na tradição tibetana também é afirmado que ele era discípulo de Katyayana. No entanto, no Mahasangika Vinaya, Sonakatikana, ele é descrito como discípulo de Purna, não de Katyayana. E Purna era um outro discípulo muito importante do Buda. E o local de nascimento do Purna foi na cidade de Suparaka. Então ele nasceu nessa cidade de Suparaka. E Suparaka também é chamada pelo nome de Sopara. Então Sopara também ficava na costa. Também ficava na costa oeste da Índia, próximo mesmo ao oceano. E foi encontrado um pilar de Ashoka nesta região. Essa região é apenas um pouco mais ao norte de Mumbai. Então, Purna, após ele ter alcançado o estado de Arhati, ele retornou à sua terra natal, ensinou o Dharma e converteu muitos discípulos, de acordo com a história. E isso também mostra, provavelmente, que o budismo se propagou pela costa oeste já durante a vida do Buda. E como eu disse antes, se pegarmos a história de acordo com a Theravada e a Mula Sarvastivada, então Sonakutikana era discípulo de Katyayana e propagou o Dharma. Propagou o Dharma pela oeste da Índia. E também o seu discípulo Sonakutikana também propagou o Dharma do Buda pela costa oeste da Índia, até a costa oeste da Índia. Então, por essa razão, nós podemos dizer que o budismo se propagou para a costa oeste da Índia, ou a outra versão, de acordo com Vinaya Mahasangika, Purna era um discípulo do Buda que nasceu na costa oeste da Índia e ele, após ele ter alcançado o estado de Arhat, ele retornou à sua cidade natal, que era na costa oeste da Índia. Então, de qualquer forma, isso mostra que o Buda Dharma se propagou para o oeste da Índia, ainda durante a vida do Buda. E há uma outra explicação que diz que o Buda deve também ter se propagado para das regiões centrais também para o sul. Então, este seria, indo da Índia Central para o sul, era o local onde tinha essa cordilheira, essa grande cordilheira, e seria muito difícil ir para o sul. No entanto, há relatos do Buda Dharma se propagando para o sul também. E na seção dos sutras da tradição Theravada, nos discursos menores,
Esse está no capítulo sobre o caminho para a costa. E essa traz uma história em versos. Esse capítulo traz uma história em versos. E o que esse capítulo descreve? Havia uma região chamada Dakshina, onde havia um rio chamado Godavari. E esse é o segundo maior rio na Índia. O primeiro é o Ganges, claro, e o segundo é o Godavari. Então, esse é o segundo rio mais longo da Índia. Então, havia um Brahmani vivendo perto dessa montanha Dakshina e o nome dele era Bavari. E ele, na verdade, nunca se encontrou com Buda, mas ele ouviu falar da fama do Buda. Então, ele enviou 16 discípulos para estudar o Dharma com o Buda. E quando ele enviou esses 16 discípulos, eles deixaram essa região a partir dessa cidade chamada Pratishtana, ou Paitan. Eles deixaram essa região e eles viajaram, então, pela estrada via Ujjaini, Vidisha, Kaushambi e Shankya. E por muitas áreas diferentes, e eventualmente eles chegaram a Shravasti. Então, isso está descrito no capítulo para a costa distante. E esses 16 discípulos do Brahmani Bavari, quando esses 16 discípulos foram conhecer o Buda, o caminho que eles seguiram eu irei mostrar agora num mapa. Então, aqui, provavelmente, foi muito difícil para eles. Então, aqui na parte de baixo nós temos Mumbai, certo? Isso está próximo da região de Godavari, na região de Pratisthana. Então, Pratisthana está aqui, começando então de Pratisthana. Eles tiveram que seguir um longo caminho. E no final eles chegaram em Shravasti. Eles foram até o reino de Kosala. E por aqui eles acabaram também até na região de Kolkata. Foi uma viagem realmente muito difícil. Ir dessa região do sul para a região do norte era algo muito difícil. Mas, de qualquer forma, esse Brahmani Bavari enviou esses 16 alunos para ver o Buda. E eles conheceram o Buda, fizeram muitas perguntas ao Buda. O Buda, então, respondeu. Então, essas perguntas e respostas, elas foram gravadas neste capítulo, a caminho da costa distante. E ele, na verdade, está escrito em uma forma muito antiga do Pali. Então, esse capítulo Achaka, muitos estudiosos, eles dizem que este capítulo para a costa distante e este capítulo do Octeto, eles provavelmente datam da mesma época. E ambos são considerados como algumas das primeiras obras dos 4 Agamas. No entanto, alguns estudiosos, eles duvidam
disso. E a razão para isso é que, embora a gramática de ambos seja muito antiga, eles dizem que quando a língua é antiga, mas apesar de ser uma língua muito antiga, quando elas são comparadas às inscrições nas rochas, nos pilares em rochas de Ashoka, é muito difícil decidir qual que é mais antiga. A língua nesses textos ou nos pilares de Ashoka. Então, eles dizem que é um pouco rebuscado tentar afirmar que devido à gramática, o capítulo sobre o caminho para a costa distante foi composto durante a vida do Buda, que ele seria mais antigo. Eles dizem que é um pouco ousado fazer essa afirmação. E agora, as discussões acerca dos 16 discípulos passando por Charvasti, ou gravando, escrevendo os versos introdutórios. Esses versos introdutórios, eles descrevem as circunstâncias. E eles, na verdade, parecem que eles foram escritos posteriormente, como parte do capítulo sobre o caminho para a costa distante. Então, a introdução foi escrita depois, mas parece que, na verdade, o cerne desse texto foi escrito primeiro. Então, na verdade, o conteúdo desse texto ele não traz evidências suficientes para afirmarmos se a fama do Buda realmente se propagou para as regiões do sul da Índia. Os estudiosos, alguns estudiosos, eles dizem que ele não provê evidências. Mas, de qualquer forma, as histórias ou esses relatos a Sangha primeiramente se propagou para a região sudoeste. E um exemplo claro disso é que o rei Mahindra nasceu, o filho de Ashoka, e o local de nascimento dele foi Ujjaini. E era o mesmo local de Mahakachayana. E Mahindra, então, o Dharma que o Mahindra trouxe para Sri Lanka, o Mahindra trouxe o Dharma para o Sri Lanka, e esse Dharma estava em Pali. Então, nos dias de hoje, os estudiosos, quando eles comparam as escrituras nos pilares de Ashoka, eles combinam ambos com a língua Pali Então, na península de Kathiawar, há inscrições num local chamado Ginar. E a língua Pali, ela é muito próxima da linguagem usada, da língua usada nesses pilares em Ginar. Então, por isso é provável que o Dharma tenha se propagado para esses locais. Então, isso é tudo a respeito dessa questão. 다시함리암 급티주기 어느 남배기 긴둥기 대가 나로려야 tá carjoetaji Então, depois, a seguir, eu gostaria de falar sobre algumas dificuldades e disputas e então a divisão em escolas. Eu gostaria de dar uma introdução
a essas dificuldades na Sangha que ocorreram durante esse ponto. Então, há um estudioso japonês chamado Mada Gyoke, e de acordo com ele, como eu já disse, durante 100 ou talvez cerca de 200 anos após o parinirvana do Buda, ocorreram muitas mudanças no ambiente político indiano. E os países passaram por diferentes dinastias. Então, durante o período do parinirvana do Buda, o rei era Jatashattra, e posteriormente nós tivemos os reis da dinastia Shishnaga, então da dinastia Nanda, e então a seguir a dinastia Maurya. E então ocorreram inúmeras dinastias. Então, quando chegou na época do Ashoka, já havia passado por muitas gerações de reis. Da mesma forma, durante esse período, o Buda Dharma e a Sangha do Buda, eles realmente se propagaram para muitos locais durante esse período. Então, quando nós pensamos cuidadosamente, 100 anos é muito tempo. E muita coisa pode ocorrer durante esse período. E quando nós olhamos para os séculos 18, 19, quando nós pensamos no século 19, foi há muito tempo. E nós sentimos que há muito tempo que passou. Quando nós falamos de 100 ou 200 anos, as pessoas pensam que isso foi há muito tempo. Então, quando nós pensamos nesse período, provavelmente houveram muitas mudanças na Sangha do Buda, e então também muitas dificuldades. Eles tiveram muitos problemas. E talvez eles tiveram mais desavenças do que antes. E provavelmente muitos problemas ocorreram em inúmeras áreas, como em termos de visão, e inúmeras áreas. Se nós podemos imaginar. E no fim, o que aconteceu foi essa divisão em diferentes escolas. A Sangha teve que se dividir em diferentes escolas. Então, isso é o que esse estudioso japonês, o Mada Gyoke, afirma. Então, nesse período que levou ao Segundo Concílio, essa divisão das 18 escolas, nós estamos falando aqui das mudanças na situação da Sangha budista e todas as desavenças que ocorreram na Sangha nessa época. Por exemplo, para qualquer religião, então, nós temos que pensar o que realmente é necessário para sobreviver. Se uma religião precisa permanecer e florescer no mundo, quais são as condições que uma religião precisa? A primeira coisa é necessário ter um professor dessa religião. E aqui também é necessário a base que esse professor ensina. E esses dois não são suficientes, é preciso ter seguidores dessa religião. Então, é necessário ter
os ensinamentos, as religiões, o professor e os seguidores da religião e desse professor. Então, essas são as três condições. E no budismo, então, esses são representados pelo Buda. O nosso professor é o Buda, o professor é o Buda, a religião que ele ensinou é o Dharma, é o verdadeiro Dharma, e os seguidores do Dharma são a Sangha. Então, é isso que nós chamamos de três joias. E a fundação dos ensinamentos do Buda são essas três joias. E essas três joias, na verdade, elas são codependentes. A joia do Buda é o professor. Então, a base ou a fundação das três joias é o próprio Buda, é a joia do Buda. E o Dharma, eles estão, na verdade, além da esfera do Buda. Eles são como a sabedoria do Buda, a prajna do Buda, o prajna que é particular do Buda. Então, esses são os tópicos, alguns dos tópicos principais do Buda. E a prajna do Buda nós podemos falar que é a sabedoria onisciente. Ou nós podemos falar que é a prajna que faz uma discriminação correta. Então, basicamente, os ensinamentos, eles tratam de qual que era o caráter especial do Buda, qual que era a sua sabedoria, qual que era a sua prajna, que apenas o Buda tinha e as outras pessoas comuns não tinham essa mesma sabedoria. Então, por nós termos um Buda dessa forma, então a Sangha também pode ter um significado, um propósito. Sem o Buda, se não há um Buda, não há uma essência em particular para uma Sangha. E por que o Buda tinha tal sabedoria e assim por diante? Nós podemos dizer que a fonte do Buda, nós podemos dizer que nós temos uma fundação ou origem para o Dharma do Buda. É a partir de praticar com o Buda que eu posso me tornar como Buda. Esse é o exemplo. No entanto, o próprio Buda, ele passou para o Parinirvana. E após ele falecer, quando nós pensamos, quando uma pessoa falece, todos querem lembrar e comemorar a vida dessa pessoa. E a pessoa realmente sente falta dele. Então, após o Buda, pensavam que o Buda era um ser muito importante. E eles queriam como comemorar a vida do Buda. Eles queriam se recordar do Buda. E já que eles não podiam ver o Buda em pessoa, a fonte principal disso eram as relíquias do Buda, os locais para onde o Buda viajou, onde ele permaneceu, e particularmente os ensinamentos e as instruções do Dharma deixadas pelo Buda. Então, esses eram os lembretes principais acerca do Buda. E, particularmente, o legado deixado pelo Buda, ele disse aos discípulos que no futuro os discípulos deveriam tomar o Vinaya como seu próprio professor. E eu creio que dá um outro relato onde o Buda diz que vocês deveriam considerar o Dharma seu professor. Mas, de qualquer forma, o Dharma ensinado pelo Buda, isso deveria ser considerado como professor. E após o Parinirvana do Buda, o foco principal, a principal base que eles se lembram foi o Dharma. Então, quando o Buda não estava mais conosco,
O próprio Dharma se tornou a fonte principal onde nós colocamos as nossas esperanças. Então, o Dharma é como praticar o Dharma. E o que nós deveríamos fazer para praticar o Dharma? Essa se tornou a questão mais importante. Esse se tornou o ponto mais importante. Então, após o Buda ter falecido, ocorreram muitas dificuldades. O budismo enfrentou inúmeras dificuldades. Então, o que incluíam essas dificuldades? E as dificuldades que o Buda Dharma encontrou após o parinirvana do Buda, a primeira foi como continuar praticando o Dharma e alcançar, como que nós alcançamos a iluminação. Então, essa foi uma dificuldade. A segunda era que nos ensinamentos do Buda havia algumas áreas filosóficas que estavam como incompletas. E esses são o que alguns acadêmicos afirmam. Essa é a explicação vinda de acadêmicos. Então, basicamente, durante a vida do Buda, o Buda enfatizou prática. E eles dizem que o Buda ele não tomou muito interesse, ele não enfatizou tanto o aspecto filosófico. Ele ensinava de acordo com o tempo, com a pessoa, com as habilidades e capacidades das pessoas. Então, ele ensinou algumas maneiras fáceis de praticar. Então, por exemplo, quando nós pensamos nos antepassados Kagyu, se nós olharmos para os seus ensinamentos, eles ensinaram de uma forma que é fácil de praticar, mas há áreas também onde eles não fizeram uma apresentação completa da base filosófica. Então, os ensinamentos do Buda, em termos de apresentação filosófica, de apresentação lógica, ele não fez uma apresentação completa. E porque havia essa situação incompleta, ela teve de ser completada posteriormente. E o terceiro ponto, então, as pessoas tinham dúvidas sobre a sabedoria ou o poder do Buda, o nirvana do Buda. Então, as pessoas tinham dúvidas ou perguntas sobre isso. Como isso deveria ser respondido, então? Se alguém perguntava se a sabedoria do Buda desaparecesse, ou se o poder do Buda era limitado, ou se era ilimitado. E se alguém pergunta isso, como as pessoas responderiam isso? Isso era uma dificuldade. E o quarto ponto, se havia crítica ou desavenças com não budistas, ou mesmo as divergências internas entre os budistas, como responder a isso? Então, há muitas áreas diferentes e muitas questões diferentes, dificuldades diferentes encontradas pelo Buda Dharma. Nós podemos chamar de dificuldades ou áreas que as pessoas tiveram que prestar atenção. Mas o ponto principal é que após o parinirvana do Buda, os seus seguidores, eles realmente sentiram muita falta do Buda. E eles sentiam muita falta, mas eles não eram mais capazes de ver o Buda. E por que eles não eram mais capazes de ver o Buda? A sua fé e interesse nos ensinamentos do Buda se tornou ainda maior. Mas naquela época, uma fraqueza, nós podemos dizer, é que a Sangha do Buda havia como um líder supremo. E isso não era tão difícil. Mas quando o Buda ele não estava mais presente,
Havia os grandes discípulos que se tornaram líderes da Sangha. Então, a Sangha ela não era mais unificada. Então, não havia um líder. Então, não havia unanimidade como havia na época do Buda. Então, a questão de harmonia e unidade na Sangha foi perdido. E, além disso, a Sangha estava se espalhando geograficamente, então havia uma propagação para diferentes regiões. Então, a Sangha ela estava espalhada numa área muito maior, e devido a essa distância entre as diferentes regiões, isso se tornou uma dificuldade. E, especialmente nessa época, a comunicação, enviar mensagens, não era algo fácil. E, da mesma forma, cada região, cada área tinha diferentes costumes, diferentes tradições. Então, por isso, a Sangha do Buda, eles desenvolveram certas atitudes, filosofias e até mesmo vestes específicas. E também eles desenvolveram diferentes entendimentos acerca da intenção dos ensinamentos do Buda. Então, eles desenvolveram diferentes maneiras de compreender. Então, a filosofia, a visão era diferente. Então, a atitude era um pouco diferente e também as suas vestes eram diferentes. Então, isso é uma questão se eles irão aceitar as diferenças. Se eles aceitariam as diferenças de um dos outros. Então, conforme o budismo se propagou, isso era algo natural de acontecer. Então, não havia mais alternativa a não ser ir para esta direção. Então, quais eram as maiores áreas ou as circunstâncias ocultas que mostram as diferenças na Sangha? Então, nós precisamos primeiro pensar na atitude da Sangha naquela época. E pensarmos as diferentes personalidades ou atitudes na Sangha. Isso é algo que nós precisamos olhar antes de qualquer coisa. Então, o que nós precisamos entender é que durante o período do primeiro concílio, no fim do primeiro concílio, eles então tiveram o primeiro concílio e após a sua conclusão, o que foi decidido foi bem sucedido. O que foi decidido no primeiro concílio. E o que isso nos mostra, então, é que o Mahakashyapa, nós podemos dizer basicamente que Mahakashyapa, o projeto dele de unificar a Sangha foi muito bem sucedido. E a pessoa que diz que deveria haver o primeiro concílio foi Mahakashyapa e muitas pessoas o apoiaram. E a maioria das pessoas o apoiaram. E de acordo com isso, o primeiro concílio ocorreu muito bem sucedido. E por isso Mahakashyapa, da sua própria maneira, podemos dizer, o projeto dele de unificar a Sangha foi bem sucedido. E porque isso funcionou bem, então as diferentes facções, ou as pessoas que tinham diferentes ideias, basicamente elas foram diminuindo e seguiram. Porque o que o Mahakashyapa estabeleceu funcionou bem. Então as pessoas não sentiam que elas não tinham muito o que falar contra Mahakashyapa.
E o Mahakashyapa, ele era o tipo de pessoa que, se nós pensarmos, a partir do local onde ele nasceu numa família brahmane, não budista, uma família que tinha muito dinheiro, e na época onde ele se tornou budista, ele já era velho. Então, durante esses anos, durante a sua vida, primariamente, ele seguiu práticas hindus, práticas védicas. E, posteriormente, então, ele se tornou um aluno do Buda. E depois ele se tornar um aluno do Buda, e nisso nós podemos dizer que, apesar das suas marcas brahmanes, nós podemos dizer que ele seguiu as regras estabelecidas pelo Buda de uma forma muito rigorosa. Então, as austeridades no budismo não eram as mesmas austeridades hindus ou jainistas. Mas naquela época se falava das qualidades de austeridade no treinamento. E ele, o Kashyapa, era alguém que realmente seguia essa forma mais austera do caminho. E ele era famoso por isso. E alguns estudiosos, eles dizem que o Mahakashyapa, ele era um conservador. Ele era uma pessoa inflexível. Ele dizia, nós temos que seguir a tradição antiga e fazer exatamente isso. Então, ele era esse tipo de pessoa. Então, não era apenas Mahakashyapa que era mais conservador. Na verdade, havia 3 diferentes facções nessa mesma época do Mahakashyapa. Então, primeiro nós tínhamos Mahakashyapa, que tinha essa visão mais conservadora. E há 3 diferentes visões. Então, e o primeiro eram as pessoas que eram às vezes ainda mais conservadoras que Mahakashyapa. E isso inclui pessoas como o ancião Purana. E a razão pela qual dizemos que eles eram ainda mais conservadores que o Mahakashyapa é que o Purana dizia que cada regra criada pelo Buda, ela devia ser seguida rigorosamente, sem qualquer tipo de relaxamento. E por isso se fala que o Purana, ele era provavelmente o ultraconservador nessa época. E o segundo grupo era um grupo, digamos que um pouco mais liberal. Em comparação com o primeiro grupo, eles eram um pouco mais liberais. E esse era o grupo representado pelo Ananda. E o Ananda dizia que a Sangha do Buda devia seguir o caminho do meio. E que, no geral, o Buda ensinava a abrir mão dos extremos da austeridade e os extremos do luxo. Então, já que o Buda ensinou o caminho do meio, o Sangha também deveria seguir o caminho do meio. Então, ele dizia que as regras deveriam ser interpretadas ou seguidas de acordo com o tempo e o local. E o terceiro grupo, isso inclui pessoas como Vaspa, que também estava entre os primeiros discípulos do Buda, e ele era ainda mais liberal do que o Ananda. Ele basicamente falava, você pode fazer o que você quiser. Não é preciso ser tão inflexível com as regras estabelecidas pelo Buda. Então, o que nós podemos dizer é que esses eram os precursores da escola Mahasangika. Então, Vaspa pode ser considerado como um dos precursores da escola Mahasangika. E eles tinham uma visão muito mais liberal. E a razão pela qual nós falamos sobre isso é porque depois, quando nós falamos da divisão nas diferentes escolas,
A razão pela qual essas escolas tiveram que se dividir é que após o parinirvana do Buda, elas se desenvolveram em diferentes formas. Há diferentes formas que isso se desenvolveu em diferentes escolas da Sangha budista. Então, nós temos essas 3 facções, e incluindo os Mahakashyapa, são 4. Então, nós temos 4 facções diferentes. E todas essas facções, na verdade, elas tentavam o seu melhor para seguir a intenção dos ensinamentos do Buda e da disciplina Vinaya. E ninguém disse que ia contra os ensinamentos do Buda, mas elas divergiam nos pontos de vista e nos métodos. Mas entre eles, 2 eram conservadores e 2 que eram considerados mais liberais dentre esses 4 grupos. Então, dentre todos eles, os 2 primeiros era a facção de Purana, o segundo é de Mahakashyapa, e esses 2, basicamente, se tornaram a facção apenas de Mahakashyapa. E eles se tornaram a facção mais conservadora. O terceiro, então, era a facção de Ananda. A primeira, então, Mahakashyapa, a segunda de Purana, as 2 conservadoras. Então, essas 2 juntas representam a facção conservadora. E a terceira e a quarta são a facção de Ananda e a quarta de Vaspa. E esses 2 últimos, eles, de Ananda e de Vaspa, eles eram a parte mais liberal, as facções liberais. Porém, posteriormente, Ananda gradualmente começou a apoiar o Mahakashyapa, mas eu falarei sobre isso posteriormente. E posteriormente há também muitas questões que desenvolveram dentro do Vinaya. E como eu mencionei antes, o Buda ensinou que quando nós seguimos o Dharma, nós devemos seguir o caminho do meio. Nós não vamos em nenhum extremo. Nós não vamos nem muito à esquerda, nem muito à direita. Então, há esses 2 caminhos extremos, nós precisamos seguir o caminho do meio e praticar o caminho do meio. E da mesma forma, o Buda diz que é necessário seguir os pontos da disciplina, os pontos principais, e segui-los de acordo com o local, o tempo, a situação. E é preciso olhar para tudo isso e relaxar caso seja necessário. E fazer isso de uma forma simplificada. O Buda disse isso. E o ponto principal é que o Buda diz que se nós olharmos para a situação dos seres sencientes se nós não olharmos as situações dos seres sencientes, eles não irão conseguir seguir o Dharma. E é necessário, então, expor essas regras de disciplina de forma habilidosa. Então, isso foi um dos pontos que o Buda
expôs ao Ananda antes do seu parinirvana. Então, isso está contido no Vinaya Matraka Sutra. E ele fala, então, após o meu parinirvana, essa é apenas uma tradução preliminar, não sei se está 100% correta, mas o Buda diz, após o meu parinirvana, a Sangha deve se reunir e relaxar algum dos preceitos menores e mais sutis. Isso está contido, então, numa escritura Theravada. Mas, em todo caso, o Buda considerou isso importante. A Sangha deve se reunir em apenas um local e relaxar algum dos preceitos menores e maiores. Mas uma dificuldade que surgiu naquela época é que o Buda disse que nesse período, e então nessa época, ele não disse exatamente o que constitui os preceitos menores. Quais são os preceitos menores? Daqui até aqui são preceitos menores, e depois disso são maiores. Era necessário dizer isso claramente, certo? O Buda tinha que dizer isso claramente. Mas o Ananda tinha que perguntar isso, mas ele não perguntou. E por que ele não perguntou? Posteriormente, então, o Mahakashyapa criticou Ananda. Então, um dos pontos que o Mahakashyapa criticou Ananda é que ele não fez essa pergunta ao Buda quando ele teve essa oportunidade de identificar o que o Buda quis dizer com preceitos menores. Ele não perguntou, mas qual que é o escopo? O que são exatamente os preceitos menores? Então, o Mahakashyapa criticou Ananda dizendo que ele não perguntou quando ele deveria ter perguntado a respeito disso. E naquela época, então, a Sangha discutiu quais seriam os preceitos menores. E alguns disseram, assim que você pode compreender, ou não. Então, em outras palavras, cada arhata, na verdade, tinha a própria ideia a respeito do que seriam esses preceitos menores. Não havia uma unanimidade. Se eles tivessem um consenso sobre isso, estaria tudo bem, mas não tinha um consenso. E por que não havia um consenso? O Mahakashyapa disse o seguinte: então, basicamente, aqui é apenas o significado, apenas uma tradução de rascunho. Então, ele diz: vocês não entraram num acordo no que são os conceitos, os preceitos menores. E se nós concordarmos no que são os preceitos menores, nós podemos chegar a um acordo, mas nós não concordamos nisso. Então, nós não deveríamos relaxar nenhum preceito. E a primeira razão para isso é que se nós relaxarmos alguns dos preceitos, pensando que eles são os menores, os não budistas, eles nos criticarão e falarão, olha só eles, assim que o Buda morreu, eles imediatamente começaram a abandonar os preceitos. E todo o Dharma do Buda irá morrer, irá se queimar como num incêndio. Então, se nós abandonarmos os preceitos menores e mantermos apenas as quatro quedas,
e basicamente abandonamos todo o resto, porque naquela época, quando eles falavam sobre as 4 derrotas, todos concordavam apenas que as 4 derrotas não eram preceitos menores. E provavelmente beber álcool, também não havia ninguém que dizia que isso eram preceitos menores. Mas os 13 restantes, assim por diante, muitas pessoas falavam que eles eram menores, preceitos menores. Então, basicamente, quando nós olhamos, essencialmente, nós temos apenas 4 quedas que sobram, e todo o resto seria menor. Então, se nós apenas mantermos essas 4 quedas, como que nós nos chamaremos de praticantes espirituais? Então, nós não podemos abrir mão de tudo isso, nós podemos abandonar os preceitos, nós precisamos manter todos os preceitos. Então, em todo caso, isso é o que foi decidido pelo Mahakashyapa. E o ponto principal aqui, ele queria prevenir que a disciplina do Vinaya se tornasse muito relaxada. E da mesma forma, então, isso também era prevenir a crítica dos não-budistas, que poderiam apontar e dizer que eles estavam relaxando demais as regras. E naquela época, a disciplina da Sangha não era muito boa, como eu mencionei um outro dia. Após o Buda falecer, imediatamente os bhikshus pensaram, agora nós estamos livres. O Buda era muito restrito conosco e agora nós estamos livres. Algumas pessoas disseram isso. Então, por essa razão, a situação da Sangha não era muito boa. Então, nesse ponto, Mahakashyapa durante o primeiro concílio, ele se tornou então um líder da Sangha. E o Mahakashyapa também foi quem presidiu o primeiro concílio. Então, posteriormente, enquanto presidente do concílio, ele tomou essa decisão. Nós não iremos relaxar nenhuma regra. Foi essa a decisão do Mahakashyapa. Então, basicamente, a decisão final nós deveríamos seguir o que o Buda ensinou e celebrar. E o que o Buda não disse não cabe a nós explicarmos. E o que ele disse é que se o Buda fez uma regra, se o Buda não fez uma regra, nós não iremos. Nós podemos fazer uma nova regra, mas as regras que foram impostas pelo Buda, nós iremos seguir todas. Então, essa foi a decisão do Kashyapa. E é o que algumas pessoas dizem, é que o Mahakashyapa nós podemos dizer que a facção do Mahakashyapa não era mais conservadora. Apenas porque ele falava isso não quer dizer que era mais conservador. Mas agora, de uma perspectiva, o Mahakashyapa era conservador. Ele era muito rígido, nós podemos dizer a respeito da sua visão, mas na prática, ele não era uma pessoa muito extrema. Ele não era um ultra conservador, não era dessa forma. E da forma que nós sabemos isso é que durante as escrituras do Vinaya, o Buda fala de 8 pontos relativos à alimentação. O Buda ensinou isso. E ele disse, o Buda me ensinou isso
Alguém disse, o Buda me ensinou isso, mas o Mahakashyapa não deixou isso ser incluído. Não deixou isso ser incluído no Vinaya. Então, quando nós pensamos sobre isso, o Mahakashyapa ele era conservador, mas na prática ele era um pouco mais liberal. Então, por essa razão, de uma perspectiva, o Mahakashyapa, ele era conservador. Ele dizia, nós temos que seguir as regras que o Buda criou. Nesse ponto, ele era conservador. Mas, quando olhado de outro aspecto, ele era também um pouco liberal. Então, a forma como ele lidou com isso na prática, ele fez de forma com que a Sangha ficasse unificada e fosse uma Sangha mais harmoniosa. Mas a forma como Mahakashyapa conduziu isso não necessariamente significa que não haveria diferentes visões na Sangha. Então, a harmonia, as disputas sobre o Vinaya se tornaram cada vez maiores. E a razão para isso é que o Buda Dharma se espalhou para terras mais remotas. Primeiro ficava nas áreas mais populadas. E depois se propagou para áreas onde havia pouco desenvolvimento e encontrou, então, novas dificuldades nessas regiões. E da mesma forma, mesmo nas áreas originais do budismo, haviam situações sociais novas. Então, não eram locais novos, mas haviam situações diferentes. Situações sociais, políticas, com pessoas com diferentes ideias e assim por diante. E devido a essas mudanças, uma nova revisão do Vinaya foi necessária. Então, era necessário estabelecer novos preceitos ou relaxar um pouco os preceitos mais antigos. Mas, de qualquer forma, essas questões do Vinaya, elas são questões muito importantes que a Sangha precisou confrontar. E então, naturalmente, a situação do Vinaya precisou ser revista. Então, por hoje, nós podemos deixar aqui. Obrigado.